Irmãos, nós estamos continuando aqui a nossa série em Marcos, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E hoje o tema da nossa reflexão, da pregação de hoje, é a misericórdia no caminho. E eu já começo essa pregação, essa reflexão com todos os irmãos, fazendo uma pergunta: o que é a misericórdia de Deus? O que é a misericórdia de Deus? E essa é uma pergunta importante, porque assim como muitas outras expressões do vocabulário evangélico, né, daquilo que muitos falam tão facilmente, a palavra misericórdia ela tem sido muito utilizada sem a devida noção do que ela significa e das implicações de sermos tanto alvos da misericórdia de Deus, como aqueles que foram atingidos, que experimentaram essa misericórdia e que ainda experimentam, porque somos necessitados continuamente dessa misericórdia de Deus, mas também como aqueles, né, também as implicações acerca de sermos instrumentos do Senhor para que essa mesma misericórdia que nos atingiu chegue a outros. Nós temos visto muito isso nessa série em Marcos, e também em muitos outros momentos, né, como a nossa série na EBD, Evangelização e Discipulado. Nós temos visto como funciona a dinâmica da vida cristã, a dinâmica do discipulado. Nós temos visto isso em diferentes perspectivas. Seguir a Cristo, conhecer ao Senhor Jesus Cristo, aprender ao Senhor Jesus Cristo, como é o termo que nós utilizamos lá na EBD, né? Sermos aprendizes do Senhor Jesus Cristo, um aprendiz que passo a passo avança no caminho do discipulado. Nós temos visto isso, irmãos, por diversas vezes. Nós temos visto que esse discipulado, esse caminho, esse seguir a Cristo está necessariamente ligado a ajudarmos outros a conhecerem e a avançarem nesse mesmo caminho. Portanto, desde quando eu fiz essa pergunta, agora alguns minutos atrás, o que é a misericórdia de Deus? Se você está tentando formular uma resposta, porque eu sei que os irmãos já ouviram por diversas vezes sendo ensinado aqui sobre a misericórdia de Deus. Essa jamais é uma palavra nova para os irmãos. Eu sei que os irmãos já foram muito ensinados sobre isso. Mas se você está tentando formular uma resposta a essa pergunta, saiba de algo. Você jamais conhecerá realmente o que é a misericórdia de Deus, até que você perceba que essa misericórdia também deve chegar a outros. Que necessariamente conhecer a misericórdia de Deus é ser um instrumento que conduz essa misericórdia, que leva essa misericórdia para que outros também a experimentem. Não tem como saber ou conhecer mais da misericórdia de Deus sem ser um instrumento dessa misericórdia para outros. Custe o que custar, porque obviamente vai custar, meus irmãos. Obviamente terá um custo levar dessa misericórdia a outros. Exercer misericórdia sempre tem um custo. Sempre, para exercer misericórdia, é preciso receber o dano, o prejuízo daquele que deveria receber tal prejuízo, ao invés, no lugar daquele. O que é a misericórdia de Deus? Nós refletiremos hoje nesse texto que foi lido na liturgia, né, de Marcos capítulo 12. Nesse texto nós vemos a reação do Senhor Jesus Cristo ao ataque e à oposição daqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer quem Ele é, a dobrar-se diante da sua autoridade, diante da sua majestade, a glorificar a Deus porque Ele estava ali no meio deles e ainda mais a conduzir outros a fazerem o mesmo. Estes deveriam ser os primeiros, que eram os líderes ali dos judeus. Mas não, eles não se submeteram à autoridade do Senhor Jesus Cristo, eles se endureceram ainda mais, de forma que eles
estavam totalmente cegos para a verdade. Diante do episódio do templo, que nós vimos algumas mensagens atrás, a reação daqueles líderes à autoridade do Senhor Jesus Cristo foi arquitetar um plano para matá-lo, para tirar a vida dele. Nós vimos isso. E depois eles o procuraram, não para se submeter à autoridade dele, mas para questionar a autoridade dele. Eles disseram, os irmãos devem lembrar, no final do capítulo 11, quem te deu autoridade para fazer tais coisas? Ou, em outras palavras, é como se eles dissessem assim: quem você pensa que é, Jesus? Quem você pensa que é para chegar aqui, para revirar tudo, para alterar a nossa rotina, para alterar a nossa forma de administrarmos as nossas vidas aqui, o culto, a religião que nós temos? Quem você pensa que você é? E quando nós refletimos em muito da forma como os fariseus, os escribas agiam, muitas vezes nós ficamos assustados, né? Eu não sei os irmãos, mas muitas vezes eu fico, rapaz, que povo sem noção, como é que eles têm coragem, né? Estão diante do Senhor Jesus Cristo e falam tais coisas, se comportam de tal maneira, né? Dizendo, por exemplo, quem você pensa que é Jesus, né? Em outras palavras aqui. Mas em certa medida, irmãos, nós muitas vezes também fazemos esse tipo de pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Claro que não de maneira tão escancarada, claro que muitas vezes tentando encobrir a nossa verdadeira intenção, mas em certa medida, em meio às circunstâncias da vida, quando nós temos os nossos planos e as nossas vontades de alguma forma, em algum aspecto, sacudidos e modificados pela vontade soberana do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós esperneamos e nós teimamos e nós damos desculpas e nós buscamos cúmplices para que possamos ter a nossa consciência afagada, mas a questão é que, diferente dos ímpios, diferente daqueles fariseus e escribas, o próprio Senhor chama os seus, chama o crente à lucidez, de forma que o mesmo crente que pergunta muitas vezes com palavras veladas, quem você pensa que é? Ele também responde, ele diz, tu és Deus, tu és o meu Deus. E então ele se dobra diante da vontade do Senhor. Essa dinâmica que nós encontramos aqui desde o final do capítulo, na verdade desde o capítulo 3 de Marcos, lá na Galileia, agora em Jerusalém, se renovando, né, essa dinâmica de oposição ao Senhor Jesus Cristo, de questionamento ao Senhor, ela vai continuar até o final do capítulo 12. Nós temos ainda alguns momentos em que essa ofensa, esse questionamento se intensifica, e nós veremos que o Senhor receberá essas investidas, né, essa oposição, mas após cada investida, ele continuará a manifestar a sua autoridade e a revelar quem ele é ali diante daqueles que estão o seguindo, diante daqueles que estão se opondo, diante da multidão. Nesse trecho do capítulo 12, o Senhor faz isso por meio de uma parábola, como nós acabamos de ler aqui. E embora muitos pensem que essa parábola, que o foco dessa parábola seja a traição ali, tanto dos lavradores como do povo de Israel, ou o juízo, claro que esses pontos são tocados, mas o que nós vemos aqui como foco dessa parábola é a misericórdia de Deus. Deus sendo misericordioso com aqueles que se opõem a Ele, com aqueles que não reconhecem, não se dobram ainda diante da sua vontade. Como eu falei, nós já fomos ensinados diversas vezes sobre misericórdia. Em Oséias, por exemplo, nós vimos muitas vezes como a misericórdia de Deus é um aspecto ali crucial, fundamental do seu amor leal, do seu amor pactual. Os irmãos hoje responderam aí, né? Fizeram o estudo dirigido. Estão bem afiados acerca disso. É esse amor que conduz à paciência, que conduz o Senhor a tardar em dar a punição que é devida aos pecadores.
devida àqueles que merecem receber tal punição para que os seus possam ser salvos. E de forma bem simples eu quero resumir esse tema da misericórdia de Deus como sendo quando o Senhor não nos dá aquilo que nós mereceríamos receber. De uma forma geral, de uma forma mais resumida e simples, isso é misericórdia. Tendo isso em mente, eu gostaria de refletir com os irmãos 2 pontos sobre a misericórdia de Deus. Do versículo 1 ao versículo 9, é que a misericórdia de Deus ela é abundante. É o que nós veremos. E do versículo 10 ao versículo 12, é que Jesus é a misericórdia de Deus. Nós veremos esses 2 pontos. Primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 9, a misericórdia de Deus é abundante. Deixa eu ler com os irmãos. Depois nós vamos versículo aqui, ver alguns versículos especificamente. Depois entrou Jesus a falar-lhes por uma parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Vamos orar, meus irmãos, antes de continuarmos na reflexão da palavra do Senhor. Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, diante do poder que emana através do Teu Santo Espírito, que nos dá entendimento, que transforma os nossos corações. E conscientes disso, Senhor, nós te pedimos aqui que o Senhor, através do poder da Tua palavra, nos transforme, nos conduza, Senhor, por um caminho de obediência ao Senhor, de entendimento e de obediência ao Senhor, para que sejamos moldados um pouco mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, desvia, Senhor, de nós qualquer obstáculo para que entendamos a Tua palavra. Sê conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 1 do capítulo 12 de Marcos conecta essa ação do Senhor Jesus Cristo nos versículos seguintes com tudo que aconteceu anteriormente no capítulo 11, com essa entrada em Jerusalém e desde então essa entrada, a oposição daqueles líderes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos uma reação do Senhor ao ataque velado desses sacerdotes, escribas e anciãos. Observem que é o Senhor Jesus Cristo que está tomando a iniciativa agora. Se antes a iniciativa foi dos principais, dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, agora é o Senhor que está reagindo à oposição desses líderes judeus para revelar mais dele e da sua autoridade. Se a reação dos líderes judeus à autoridade do Senhor Jesus Cristo foi de oposição, de rejeição ao Senhor, a reação do Senhor Jesus Cristo a essa oposição é então a manifestação da misericórdia de Deus por meio desse ensino e também manifestada nessa parábola. No versículo 1, nós encontramos o Senhor iniciando essa parábola. Ele conta que um homem, eu vou ler o versículo 1, um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. O Senhor conta uma parábola sobre algo, como era de costume dele fazer, que era muito comum aquela cultura,
aqueles judeus certamente conheceriam e entenderiam o que ele estava falando. Era muito comum que homens ricos e poderosos comprassem grandes quantidades de terra e então arrendassem, né, ou então alugassem essas terras a outros, para que outros pudessem trabalhar nessas terras e pagar o valor por esse aluguel. E aqui nós temos um paralelo muito claro entre essa parábola e duas outras histórias. A história de Deus com a nação de Israel, com ali o que seria o seu povo, e a história de Jesus com a liderança dos judeus naquele momento, inclusive. Existe esse paralelo direto entre essa parábola e essas duas histórias. Uma história mais macro, né? A história de Deus com o seu povo, e a história do Senhor Jesus Cristo ali com aqueles líderes judeus. O homem, ou o dono da vinha, como é dito no versículo 9, né? Ele planejou muito bem essa vinha. Os irmãos percebem esses detalhes aí, né? Tudo foi preparado, tudo foi planejado, existia um tempo e recursos gastos ali. Existia um propósito muito claro, nada foi aleatório, nada era ali não era um simples aluguel de terras onde os lavradores poderiam fazer o que quisessem com essa terra e plantar o que quisessem, não. Tudo ali foi preparado para que aquela vinha desse os frutos que o dono, o proprietário do terreno, queria receber. Ele construiu uma sebe, uma espécie de muro para a proteção contra os animais. Ele construiu os espaços necessários para a produção, o lagar ali onde receberia o sumo das uvas. Ele construiu uma torre para garantir a segurança ali contra invasores. Tudo foi planejado, tudo foi ali previamente planejado para que pudesse gerar os frutos necessários. Além disso, nós devemos perceber algo. O fato do proprietário se ausentar do país, ir para tão longe, exigia ali algo muito mais profundo do que uma simples relação de comércio. Exigia um pouco mais de confiança para que ele pudesse entregar aquelas propriedades àqueles lavradores. Era uma relação de confiança, um relacionamento sendo estabelecido. E a parábola continua dizendo no versículo 2: no tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Até aí tudo bem. Tudo estava seguindo de acordo com o que foi pactuado entre o senhor da vinha e os lavradores. Mas então uma grande reviravolta acontece aqui, irmãos. Os servos que foram enviados pelo senhor da vinha, ao invés de receberem dos frutos que eram devidos, receberam oposição e pancadas. Então, a partir daqui, até o versículo 5, nós vemos uma progressão contínua na maldade dos lavradores e na misericórdia do Senhor da vinha. Observe, irmãos, quanto mais os lavradores se endureciam, mais a misericórdia do proprietário, do dono da vinha, abundava ali. Deixa eu ler novamente dos versículos 3 a 5. Eles, os lavradores, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Os lavradores bateram, feriram, desonraram, e é isso que essa palavra insultar aqui quer trazer, né, o centro disso. Eles desonraram tanto os servos que foram enviados, como o próprio proprietário da vinha, desonraram ali os instrumentos de misericórdia que foram enviados a ele. Os irmãos devem observar que após a chegada do primeiro servo, o senhor da vinha, ele tinha todo o poder para punir a todos ali e tomar o que era seu por direito. Nós temos a convicção disso no versículo 9, quando ele diz o que o dono da vinha vai fazer. Diz que ele virá e exterminará aqueles lavradores e passará a via outros. Ele não fez isso antes por conta da sua misericórdia, porque ele não quis retribuir a eles o que já era devido a eles. Ao invés disso, ele usou de misericórdia. Ele não deu o que eles mereciam. E quanto mais o senhor da vinha derramava abundantemente a sua misericórdia, mais os lavradores se endureciam. Mais eles rejeitavam, feriam e matavam os instrumentos de misericórdia enviados a ele.
A misericórdia de Deus, tomando como paralelo aqui essa parábola, irmãos, a misericórdia de Deus é abundante. É abundante a todos. Mas qual tem sido a sua reação a essa misericórdia? Essa é uma pergunta que deve ser feita, essa é uma reflexão que deve ser feita por nós. Como nós temos reagido à misericórdia do Senhor? Qual tem sido a sua reação quando, por pura misericórdia do Senhor, por pura misericórdia de Deus, você não tem sofrido aquilo que merecia sofrer por estar fazendo e cometendo os pecados que você tem cometido? Você discerne que você foi alvo da misericórdia de Deus quando comete tais pecados e não recebe tais consequências? Você, discernindo isso, se arrepende e abandona o pecado? Ou você testa para ver até onde pode ir? Ou você acha que dá para pagar para ver? Você brinca com o pecado? Você tem subestimado as armadilhas e astúcias do pecado? Cuidado, irmãos, não façam isso. Não podemos subestimar as armadilhas do pecado. Não podemos confundir misericórdia com impunidade. A misericórdia de Deus é abundante. Mas qual tem sido a sua reação diante dessa misericórdia? Como você tem recebido os servos enviados pelo Senhor? Aqueles que são instrumentos de misericórdia para o povo. Sobretudo para o povo de Deus. Você tem rejeitado, tem ferido e matado estes servos, como aqueles lavradores fizeram? Os lavradores aqui, irmãos, aqueles que receberam aquela terra, eles queriam que aquilo que pertencia ao proprietário e que foi entregue a eles, como uma expressão de mordomia para eles, para que eles administrassem aquilo. Eles queriam que aquilo que pertencia ao proprietário gerasse frutos para eles mesmos e não para o proprietário. Eles queriam reter tudo que pertencia ao dono daquelas terras para eles mesmos. E aqui eu chamo a atenção de todos. Cuidado. Cuidado, porque você pode estar fazendo isso também. Muitas vezes, sem perceber, nós podemos estar querendo os frutos daquilo que foi confiado a nós, para nós mesmos. Com os bens que recebemos do Senhor, com os recursos financeiros que recebemos do Senhor, com os filhos, com a família, com a vida, como se tudo isso fosse para gerar frutos para nós mesmos e não para o Senhor. Temos que ter cuidado com isso. Será que você tem dado o fruto que Deus procura em você de acordo com os recursos que foram confiados a você? Você pode aplicar isso em vários aspectos da sua vida. E nós já falamos muitas vezes sobre isso, sobre a necessidade que o cristão tem de frutificar para o Senhor. Mas afunilando aqui um pouco em relação ao tema da nossa série e essa questão relacionada ao discipulado e à evangelização, como nós vimos que está diretamente relacionado, né? Eu pergunto aos irmãos, de acordo com os recursos que foram confiados a cada um de vocês, você tem sido um instrumento de misericórdia do Senhor para que outros sejam conduzidos a Cristo? Para que você possa apontar o caminho por onde outros devem seguir, para que então conheçam ao Senhor Jesus Cristo e sigam ao Senhor Jesus Cristo? Ou você tem pensado somente em si e na sua família? Muitos outros o proprietário enviou para usar de misericórdia com aqueles que estavam se opondo a ele, dos quais espancaram uns e mataram outros. Versículo 6 agora. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa.
E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O Senhor da vinha chegou aqui ao ápice da manifestação da sua misericórdia, irmãos, com os lavradores. Ele enviou o seu Filho amado. Ele pensou a este eles reconhecerão, a este eles respeitarão. Por ser o filho do dono da vinha, era como se o próprio dono da vinha estivesse ali diante dos lavradores. Ele pensou, a este reconhecerão, a este respeitarão. Mas não foi o que aconteceu. Os lavradores reconheceram sim, mas ao invés de respeitarem, ao invés de se arrependerem, ao invés de clamarem por perdão, eles agarraram, desonraram, mataram o herdeiro. A herança será nossa, pensaram eles. Se matarmos o Senhor da vinha, nós seremos os senhores desta vinha. E nós vimos isso na nossa última mensagem em Marcos. Nós vimos que o coração que não se submete à vontade do Senhor, ele grita, querendo ser o seu próprio Deus. Ele ecoa a voz que lá no Éden foi aos ouvidos da mulher, dizendo, sereis como Deus, sereis como Deus. À primeira vista, aqui, irmãos, essa situação parece bem absurda. Como é que os lavradores imaginavam que eles ficariam impunes diante de maltratar tantas vezes e até matar aqueles que foram enviados pelo proprietário? Como eles ficariam impunes depois de matar o filho amado do poderoso dono daquela vinha? Sem dúvida, irmãos, eles tinham de saber que em algum momento eles sofreriam a retribuição. Mas essa é justamente a questão. Os judeus ali, os líderes que corromperam o templo, como nós vimos, e os pecadores de uma forma geral, todos nós sempre imaginamos que podemos continuar impune, mas jamais o pecado ficará impune. Os que permanecem no pecado confundem misericórdia, paciência com impunidade, como se pudessem se esconder do Todo-Poderoso, como se pudessem se esconder daquele que tem olhos como chama de fogo, mas a verdade é que não ficarão impunes. O dono da vinha virá, ele virá mais uma vez. O dono da vinha virá. Então aqui eu clamo que se você não tem convicção que conheceu a Cristo, se você não conhece a Cristo, aproveite mais essa oportunidade que Ele te dá hoje, porque Ele virá. Arrependa-se dos seus pecados, porque Ele virá. Assim como os lavradores, aqueles líderes judeus, aqueles que estavam aqui nesse momento ainda se opondo de forma velada ao Senhor Jesus Cristo, estes mataram o Filho amado, o Deus Filho, mas ele não ficou na sepultura. O Deus Filho ressuscitou. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que olha para ele, que crê nele, este encontra salvação, porque ele virá. Ele virá. Uma outra aplicação, antes de terminarmos esse primeiro ponto, irmãos, aqui, com base nos servos que foram espancados, humilhados e mortos, com base, claro, no paralelo com os profetas do Senhor que foram espancados, humilhados e mortos, é que não existem desculpas para que deixemos de fazer a missão que nos foi dada. Não existem desculpas. As dificuldades, as oposições, as perdas, as pancadas que nós recebemos desse mundo, que nós recebemos daqueles, inclusive, a quem nós estamos sendo enviados para sermos instrumentos de misericórdia, tais pancadas, tais oposições não são motivo para que deixemos de ser instrumentos de misericórdia do Senhor. Talvez o primeiro servo daquele proprietário aqui da parábola, talvez o primeiro profeta enviado pelo Senhor à nação desobediente de Israel, talvez estes não tenham tido a noção do quão seriam rejeitados,
do quão sofreriam oposição, do quão seriam humilhados e machucados e de todo o risco que corriam. Mas os próximos, estes que foram enviados depois, estes viram as marcas dos espancamentos, dos insultos. Estes receberam a notícia de que seus companheiros foram mortos por serem enviados àqueles a quem o dono, o proprietário da vinha ordenou, os seus companheiros profetas que foram mortos por serem enviados à nação de Israel que ainda desobedecia ao Senhor. E um a um, mesmo estes que viam tudo o que acontecia com os que foram antes deles, eles eram enviados e recebiam o mesmo tratamento dos demais. Às vezes, nós usamos como desculpa para não evangelizar, para não criar relacionamentos que permitam que nós compartilhemos a palavra do Senhor com outros, ou então para não falarmos de Cristo nos relacionamentos que nós já temos. Muitas vezes nós usamos como desculpa o receio de perdermos tais relacionamentos, de sermos de alguma forma humilhados, envergonhados, machucados. Mas essa é uma realidade que nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos. Este mundo nos odeia e nos odiará. Este mundo nos rejeitará, nos matará, se assim o Senhor permitir. Inevitavelmente, nós sofreremos neste mundo, mas o ponto é, não há graça maior para o crente do que sofrer por Cristo. O sofrimento jamais pode impedir que o crente cumpra o seu papel de testemunhar de Cristo e de conduzir outros, de ser instrumentos da misericórdia de Deus para outros. O segundo ponto, finalzinho desse nosso texto, para nós finalizarmos, é que o Senhor Jesus é a misericórdia de Deus. É a expressão máxima dessa misericórdia. Após contar a parábola, o Senhor Jesus ele reforça aos líderes e a todos que estão ali, inclusive os seus discípulos, que tudo isso que ele estava ali revelando acerca de Deus e do plano de Deus para o seu povo, mesmo que não tenha sido anteriormente plenamente revelado, já havia sido sim, em algum aspecto, de alguma forma, revelado na Escritura. O plano era o mesmo, não existia um plano B aqui. Vamos ler dos versículos 10 ao 12. O Senhor Jesus diz: ainda não lestes esta Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. O Senhor está citando aqui, meus irmãos, o Salmo 118. Nós já cantamos aqui algumas vezes o Salmo 118, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A pedra, esses são os versículos 22 e 23 do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que aquele povo, aquela nação rejeitou, veio a ser a pedra principal, e isso procede do Senhor, faz parte do plano eterno do Senhor, e o seu propósito é maravilhoso para todos nós. O sofrimento do Filho amado que foi enviado para ser morto, que foi morto por aquele povo e que ressuscitou, esse sofrimento foi o meio pelo qual a maior manifestação da misericórdia de Deus nos foi dada. O Senhor Jesus Cristo é a misericórdia de Deus. O plano de Deus, a boa obra que foi iniciada, continua avançando. Em meio às dores e às quedas, em meio ao choro e à angústia, em meio à fraqueza e ao cansaço, porque você cansa, porque o cansaço é real, não adianta achar que o cansaço não existe, que as lutas e as dificuldades do caminho não existem, mas em meio a tudo isso, devemos olhar para aquele que é a misericórdia do Senhor. Devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, focados nele. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso amparo, ele é a misericórdia de Deus. Por favor, abram aí Hebreus capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 3.
Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Capítulo 11 de Hebreus, nós vemos ali os heróis da fé, né? Então, no capítulo 12, o autor de Hebreus já começa citando, né? Conectando o que ele vai dizer aqui com os heróis da fé no capítulo 11. Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, para que consigam perseverar nesse caminho, para que não se perca, não morram. Olhe para o Senhor Jesus, irmão. Permaneça firme nele. Quando esse mundo, quando a sua carne, quando as lutas nos açoitam, muitas vezes o nosso primeiro impulso, e esse impulso vem da carne, muitas vezes o primeiro impulso é nos afastarmos do Senhor, é não olharmos para o Senhor, é olharmos para nós mesmos, como se tivéssemos força em nós mesmos. É deixarmos de ir para alguma programação da igreja, é deixarmos de enxergar o valor da reunião dos santos, da comunhão dos santos, é deixarmos de ler a Santa Palavra de Deus e orar. Muitas vezes esse é o primeiro impulso, quando nós somos açoitados, quando estamos estamos em luta contra a nossa própria carne, contra esse mundo. Mas se tem uma marca fundamental dos discípulos, e que nós temos visto aqui no Evangelho de Marcos, se existe uma marca fundamental dos discípulos, é que eles estão sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Foi para isso que eles foram chamados. Nós vimos lá no começo do Evangelho de Marcos que eles foram chamados para estarem com o Senhor. Os opositores vêm e vão. Nós temos visto isso. Opositores vindo, chegando e indo embora. O final do versículo 12, inclusive, enfatiza isso. Então, desistindo, retiraram-se. Os opositores vêm e vão. Logo desistem, logo se retiram para longe do Senhor Jesus Cristo. Mas o discípulo do Senhor está sempre com o Senhor, olhando para o Senhor, com os olhos fitos nele, o autor e consumador da nossa fé. Permaneça firme no Senhor Jesus. Ele é a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é abundante. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele em que nós podemos confiar. Ele não tardará. Em breve, a boa obra que foi iniciada em nós será completada. Mantenha os olhos fitos nele. Permaneça nele. Confie na misericórdia de Deus manifestada no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós somos imensamente privilegiados, Senhor, porque nos foi manifestado o teu amor, a tua misericórdia, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós somos tão falhos, tão pecadores, nós somos tão merecedores de castigo e punição, Senhor, mas o Senhor, por tua misericórdia, o Senhor tem manifestado a nós a tua graça, o teu amor. Ó Senhor, nos ajuda a continuarmos caminhando nesse mundo, confiando no Senhor, na tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a manifestarmos os frutos que são devidos a tudo que nos foi dado. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que a tua misericórdia alcance a outros e para que outros sejam chamados pelo Senhor para estarem com Cristo. No nome dele é que nós te pedimos, Senhor. Amém.